Bom, pessoal, como eu estava dizendo, a gente tem que ter em mente a pirâmide de Kelsen, né? Que a gente coloca a Constituição no topo e as demais normas abaixo, tá? E as constituições não escritas ou dispersas são aquelas constituições que elas não, apesar de elas poderem estar escritas, terem normas esparsas, ou seja, espalhadas, né? Uma lei aqui e outra ali, essas normas têm status constitucional, apesar de elas não estarem aglutinadas num único documento físico, né? Você não tem um documento para dizer, olha, essa Constituição aqui, ela é a Constituição inglesa, tá? A gente coloca esse exemplo da Constituição inglesa porque a Inglaterra tem uma história de formação do seu ordenamento jurídico, que ele é muito baseado no direito costumeiro, que é do costume, né? Muitas normas, a própria sociedade entende que são normas, simplesmente por serem costumes de um povo, tá? Então, eles conseguem ter ali um respeito a uma norma constitucional que não está escrita, né? Uma coisa que a gente não consegue imaginar no Brasil, né? Então, assim, isso tudo é muito questão histórica, questão de cultura, tá? Então, eles têm várias normas escritas que têm status constitucional, normas que têm importância constitucional, que são encaradas como normas constitucionais, mas eles não têm um documento único, tá? Lá na apostila tem um daqueles balões lá cinza, fala um pouco mais sobre a Constituição da Inglaterra, tá? Já a classificação quanto à origem, ela vai trazer pra gente qual é a origem dessa Constituição. Ela vai classificar as constituições de acordo com a forma que elas surgem. A primeira aí, ó, a primeira setinha, são sinônimos, tá? As constituições votadas, populares, promulgadas ou democráticas. São 4 sinônimos para a mesma classificação, mesmo tipo de constituição. Primeiro nome aí já diz, ó, uma Constituição que ela é votada, né? Ela é fruto da vontade popular, ela é promulgada e, por isso, entendida como democrática. A gente tem os exemplos aí, ó, as Constituições brasileiras dos anos de 1891, 1934, 1946 e 1988, que é a atual. Isso quer dizer que houve uma Assembleia Nacional Constituinte que é formada por parlamentares que votaram quais normas estariam no texto constitucional. E aí eu lembro para vocês, por que ela então chamada de popular foram parlamentares que votaram? Porque uma coisa que eu já falei com vocês em sala, os parlamentares são eleitos por nós, eles representam a nossa vontade, representam a vontade popular, por isso que ela é chamada de popular. É como se a gente mesmo tivesse votado essa Constituição, por isso que ela é chamada de votada, popular, promulgada ou democrática, tá bom? E um outro tipo, ao contrário da votada, é a outorgada, tá? O que é a outorgada? Quando uma Constituição ela é imposta ao povo, né? Quando ela não é fruto de debate democrático. Então, ela é considerada como outorgada, tá? Ela é, vamos dizer assim, imposta, tá? Ela é fruto aí, geralmente, de imperadores, reis, ditadores, tá? Pessoas aí, situações e povos que não têm democracia, né? A gente pode dizer assim. Então, na história do nosso país, a gente tem algumas constituições que foram dessa forma. Olha, a Constituição de 1824, a de 1937, que foi a do Estado Novo do Getúlio Vargas, tá? Que teve um cunho ditatorial, em certa medida. E a de 1967 e de 1969, que foram aí, ó, a época da ditadura, né? A gente lembra aí que a ditadura começou em 1964, não é? E então a de 67 e 69 foram constituições impostas, tá? Pelo governo ditatorial, governo militar. E aí, logo depois do período da ditadura, né, quando se encerra, a gente tem a Constituição de 1988, que é a atual, que ela é considerada um marco, né, porque ela representa a redemocratização do país, a retomada da democracia no país, tá bom?
E a terceira classificação que eu coloco para vocês vai ser muito importante para o nosso estudo daqui para frente. Ela divide as constituições quanto à estabilidade. O que é essa estabilidade em termos de constituição? É a aptidão para receber alterações, né? A aptidão para ser reformada. Né? Essa Constituição, quanto à estabilidade, ela é uma Constituição rígida ou ela é uma Constituição flexível? Tá? Uma Constituição rígida é a nossa, por exemplo, atual de 1988. Por quê? Porque eu tenho regras mais difíceis para que eu consiga alterar o texto constitucional que foi aprovado em 1988. Tá? Eu coloquei aí para vocês, no artigo 60 e 61 da Constituição, eu vou ter as regras para as emendas constitucionais, tá? Que a gente comentou, que são aqueles atos normativos que alteram o texto constitucional. Então, geralmente, quando eu tenho uma Constituição escrita, codificada, né, num único documento, eu tenho que ela tem uma característica de ser rígida. Rígida não porque ela não vai ser alterada, mas porque ela tem procedimentos mais difíceis para ser alterada. Além disso, ela vai ter cláusulas pétreas. Quando a gente começar nossas aulas ao vivo, eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Então, cláusulas pétreas pétrea vem de pedra, né? São cláusulas que não podem ser modificadas. Assuntos que estão na Constituição que a própria Constituição não permite que seja alterada. Um deles é o voto, por exemplo, o voto secreto, tá? Então, por isso ela é considerada rígida. Constituições flexíveis são aquelas que têm facilidade para ser alterada por leis posteriores. A gente, quando fala de Constituição flexível, geralmente as constituições que são não escritas, como a inglesa, elas têm facilidade de alteração do texto constitucional, tá? Então, essa é a diferença. Agora, a partir desse momento, agora a gente começa a falar mais dessa rigidez, né, desse processo de alteração da Constituição, para depois a gente falar de leis constitucionais e leis inconstitucionais. Tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Depois eu vou colocar esse mapa mental lá no material de vocês. Peço desculpa aí, como vocês podem ver que no fundo dele tem escritos, né? Porque eu uso rascunho, tá? Então tem uma sombra aí de impressão anterior aí do computador, porque eu uso folha de rascunho sempre que é possível. Tá bom? Um abraço para vocês e até nossa próxima aula, que provavelmente, se o sistema já estiver correto, para mim, a gente vai conseguir fazer online. Por enquanto, a turma não aparece no meu sistema e eu não consigo agendar a aula. Por isso, ainda nós estamos fazendo pelo Classroom, tá bom? Bons estudos a todos. Qualquer coisa, mandem dúvidas lá para nós, tá joia? Um abraço. Fiquem com Deus.